a gente segue aqui outras notícias em Os Pingos nos Is. O governo federal corre contra o tempo para apresentar um projeto de lei com o objetivo de criar um novo imposto sindical até o fim de fevereiro. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, um acordo está muito próximo e a pauta deve ser apresentada por um dos integrantes da comissão na Câmara. Essa proposta surge depois da reforma trabalhista de 2017, que extinguiu a contribuição sindical obrigatória, mas desde 2023, o Planalto, juntamente com aliados das centrais sindicais, tem trabalhado para o retorno desse imposto. Você, Cristiano Beraldo, novo imposto vem aí, contribuição sindical antes morta e enterrada na gestão de Michel Temer, agora deve ser ressuscitada, Cristiano Beraldo. Eles chamam a contribuição por acordo sindical, ou seja, o sindicato trabalharia por um acordo, muitas vezes, com o objetivo de aumentar um salário de determinada categoria, e eles entendem que os sindicatos precisam ser remunerados por isso. Daí a tal contribuição, Beraldo. O novo velho imposto, Caniato, que está aí sendo discutido para poder alimentar uma máquina política que reside dentro desses sindicatos, que é a base da esquerda brasileira e que ficaram à míngua depois que uma reforma trabalhista séria foi realizada no Brasil durante o governo Michel Temer. Agora, diante de inflação, diante de todos os desafios que os brasileiros estão enfrentando, a turma acha que é uma boa ideia tomar ainda mais dinheiro do trabalhador. Então, o trabalhador volta a ter que contribuir com o seu sindicato. Olha, essa contribuição, ela jamais venceria uma disputa de popularidade. Ninguém quer pagar dinheiro para os outros, sobretudo numa estrutura sindical que vai arrecadando para se justificar, numa prestação de contas que muitas vezes é inexistente. A gente não sabe para onde vai esse dinheiro, mas vê que na época da eleição estão lá sempre fortes, unidos, fazendo campanha para os mesmos de sempre. Eu gostaria de deixar aqui a minha esperança de que o senador Ciro Nogueira cumpra aquilo que ele se comprometeu hoje nas redes sociais, de, na volta dos trabalhos do Senado, atuar junto às lideranças dos partidos para impedir que qualquer novo imposto ou contribuição seja criado no Brasil, que isso realmente vá em frente e que o brasileiro se livre do fardo de ficar bancando essas estruturas que em nada ajudam o Brasil a ser melhor. O governo avança nessa articulação para criar um novo imposto sindical, Mota. Agora, o que é que está por trás desse interesse de financiar os sindicatos? Não é bem a preocupação com o trabalhador, né, Mota? Eu não sei responder essa pergunta, Caniato. Eu só sei o seguinte, é uma ideia genial. Imediatamente após enfrentar esse desastre, esse cataclisma de popularidade com o anúncio do novo tipo de fiscalização no Pix, o governo resolve anunciar a volta do imposto sindical. Eu acho melhor chamar o Pimenta de volta. Você, Acácio Miranda, as articulações do governo, muito em breve, inclusive, deve apresentar um projeto de lei sugerindo o novo imposto sindical, alguma coisa que a gente já viu no passado e que os trabalhadores não gostavam muito, né, Acácio? Eu não posso perder a brincadeira, né? Eu imagino que o governo esteja com raiva do Michel Temer, porque duas medidas adotadas no governo Temer, o PIX e a reforma trabalhista que acabou com a contribuição de sindical, são alvos do governo neste momento. Ou o governo está com raiva da própria base, porque verdade seja dita, nós já dissemos, o PIX serve muito para algumas determinadas classes, especialmente E, D e C, que facilita eventuais transações comerciais por eles, e o imposto sindical afeta os trabalhadores, que foram historicamente a origem do PT, a origem do partido do governo.
Mas o que está por trás disso é uma necessidade de arrecadação. Nós já dissemos aqui inúmeras vezes, há um déficit fiscal no governo federal e há necessidade que sejam tomadas medidas para extirpar este déficit. A medida mais racional seria a economia, mas não parece esse o entendimento do governo. Se não há contenção de gastos, se não há economia, há necessidade de serem criadas novas formas de arrecadação, independentemente de quais sejam estas formas. Beraldo, o último ano de imposto sindical obrigatório foi em 2017. Naquela ocasião, foram arrecadados 3 bilhões de reais. E aí, naturalmente, com a mini-reforma trabalhista de Michel Temer, extinguiram a cobrança do imposto sindical obrigatório e aí fizeram um levantamento 5 anos depois. E aí, com a contribuição voluntária, a arrecadação caiu, sabe para quanto, Beraldo? 58 milhões. Então, de 3 bilhões, 58 milhões. Redução de 98%. Está explicado, né? Pois é, Canhoto. E o pior é o seguinte, eu não duvido nada que haja uma organização desses sindicatos que ficaram à míngua e entrem com uma ação contra o governo a reaver o dinheiro que eles deixaram de arrecadar nessa época. E vai ser mais uma conta para a gente pagar. Eu só digo o seguinte, Canhoto, se isso virar verdade, eu me proponho a criar o Sindicato dos Contribuintes e terei muito prazer em conclamar uma greve dos contribuintes para que todo mundo pare de pagar imposto no Brasil. E aí vamos ver quem é que vence essa queda de braço. Pois é, mas Mota, não tem um ingrediente político que faz toda a diferença quando a gente observa uma articulação nesse sentido para criar um novo imposto sindical? Historicamente, os sindicatos têm uma relação muito grande, muito forte, né, com o movimento progressista, com os partidos mais à esquerda. É preciso também considerar esse tipo de movimento. Claro, Canhoto. Eu acho que há uma confluência de interesses, vamos dizer assim, nesse caso, menos o interesse da maioria da população. Mas isso só é relevante quando a gente chega perto das eleições, fora de época eleitoral. Quem é que vai se preocupar com isso, né? Quem é que vai se preocupar se o cidadão comum, se o trabalhador, se a dona de casa está satisfeito ou não está satisfeito? O perigo mesmo, Canhoto, vai ser se o Nicolas resolver fazer um vídeo sobre o imposto sindical, né? Muito bom. Agora, Acácio, só para a gente fechar, e esse efeito sanfona, você trouxe o exemplo das medidas que foram tomadas, instituídas na gestão de Michel Temer e que depois foram descontinuadas, foram revertidas em outras administrações. Eu fico pensando na população, né? Esse efeito sanfona das leis no Brasil. Uma gestão chega ao poder, promove uma série de mudanças, depois essa administração sai, chega um novo líder e acaba desfazendo ou cancelando, suspendendo uma série de medidas que muitas funcionam para uma parcela da população e muitos ficam a ver navios, né? O que falta, no fim das contas, é planejamento, né? Todos os governos, pelo menos os últimos governos do Brasil, tomaram medidas imediatistas, medidas que pensavam na solução de problemas pontuais sem que fossem pensados os efeitos destas medidas e, principalmente, sem que fossem pensadas soluções perenes, soluções que a longo prazo resolvessem este problema e todos aqueles associados a ele. Principalmente, nós percebemos esse tipo de falta de planejamento no que diz respeito aos aspectos econômicos, nos aspectos relacionados à contenção de gastos e nos aspectos relacionados à arrecadação, mas a uma boa arrecadação, a uma arrecadação que seja condizente com a realidade da população e uma arrecadação que seja condizente a um governo eficaz, a um governo que funcione, a um governo que atenda às reais necessidades do povo e não uma máquina inchada que
não se move nem para um lado nem para o outro. E o grande efeito disso, para nós que atuamos no dia a dia jurídico, o Brasil é o único país do mundo onde existem leis que pegam e leis que não pegam. Leis que estão vigorando, mas que não são aplicadas. E leis que, às vezes, não estão em vigor, mas acabam sendo utilizadas. E na economia, no direito econômico e no direito financeiro, isso é muito comum, isso é muito usual.